Bonsoir, mes amis. Cumprimento a todos que nos acompanham nas redes sociais da Aliança Francesa, de todas as redes sociais. Estamos celebrando os 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre. E esta é uma exposição comemorativa a esta importante efeméride para a cidade de Porto Alegre e para o estado do Rio Grande do Sul. Esta é uma transmissão de boas-vindas. A exposição que nós organizamos já há vários meses preparando, em meio a esses tempos difíceis, essa exposição está pronta. Quando for permitido, poderemos visitar esta grande exposição comemorativa com todas as prevenções, de saúde que são necessárias para a nossa segurança. Então, a exposição está pronta e assim que possível e assim que for permitido, nós avisaremos pelas redes sociais para que você possa vir conhecer a história dos 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre. Nesse primeiro momento, passamos a palavra ao presidente da associação, melhor dizendo, da Aliança Francesa de Porto Alegre, José Vicente Colonna. Bonsoir a tous. É com imensa alegria que comemoramos o marco de 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre. Desde há muito tempo, a cultura francesa e francófona tem sido uma referência para a sociedade brasileira em artes, ideias, costumes, educação, instituições, moda, urbanismo, política, direito, ciência, entre outras áreas. Hoje, a principal porta de entrada dos brasileiros para a cultura francesa é, sem dúvida, a Alliance Française, instituição internacional que é parte importante da história das relações entre dois países que se admiram mutuamente, a França e o Brasil. A Alliance Française foi fundada em Paris em 21 de julho de 1883 com o objetivo de difundir no mundo a cultura francesa e seus valores fundamentais. Suas primeiras diretorias contaram com expoentes da intelectualidade e a política, entre eles Louis Pasteur e Jules Verne. A atuação da Aliança Francesa pelo mundo hoje, nesses quase 138 anos, alcança hoje 832 locais em 132 países, presente nos 5 continentes. A Aliança Francesa está presente na capital gaúcha a partir da fundação da Associação de Cultura Franco-Brasileira em 1945, e depois pelo Centro Franco-Brasileiro, instituído em 1970, e até hoje o mantenedor da representação local da Alliance Française. Muito obrigado a todos e a todas que fazem parte da história da Aliança Francesa. Félicitations, Alliance Française. Muito obrigado às palavras do presidente José Vicente e passamos agora a mensagem da diretora-geral da Aliança Francesa de Porto Alegre, Mélanie Lebihan. Bonsoir a toutes et à tous. Ao longo dos 75 anos, a atuação da Aliança Francesa de Porto Alegre mobilizou milhares de alunos e professores, proporcionando a imersão e o ensino da língua francesa. Além da base de entrada para a cultura francesa e francófonas, trabalhamos em prol de intercâmbios e como centro de referência do pensamento francês. Também temos um forte compromisso com a realização de eventos culturais e artísticos, sejam de iniciativa própria ou no apoio às realizações de parceiros governamentais, institucionais e privados. As alianças francesas locais, como é o caso da Aliança Francesa de Porto Alegre, são instituições sem fins lucrativos, que mantêm vínculos com a sede mundial da organização, La Fondation des Alliances Françaises, em Paris, e com o Ministério das Relações Exteriores, na França. Na exposição comemorativa de 75 anos da Aliança Francesa, em Porto Alegre, vocês terão a oportunidade de conhecer ainda mais a nossa história. Claro, logo que essa visitação seja possível. Mais uma vez, muito obrigada a todas e todos que contribuíram nesta caminhada e na realização desta mostra que celebra este marco tão importante. Vive l'amitié entre la France et le Brésil, viva a amizade entre a França e o Brasil. Merci.
Muito obrigado à nossa diretora-geral pelas palavras. Muito bem, e lembrando, a nossa exposição foi abrigada quando abrir, devido às medidas sanitárias, vocês poderão nos visitar aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, que é uma instituição que tem há mais de 20 anos, localizada aqui num ponto central de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. E o Memorial do Rio Grande do Sul, que é um órgão da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual nos abrigou nesta comemoração importante dos 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre, medida a qual nós somos muito gratos ao Memorial do Rio Grande do Sul, à Secretaria da Cultura. Essa exposição vai ocupar 3 salas do 2º andar do Memorial do Rio Grande do Sul. Nós teremos, num primeiro momento, uma sala bastante ampla aqui, que chama-se Sala Multiusos, em que teremos uma linha do tempo de todos os 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre, ilustrados com imagens, documentos e textos das principais ocorrências ano a ano das atividades da Aliança Francesa de Porto Alegre. E também uma exposição museológica com vitrines, onde vamos expor documentos, fotografias e outros objetos da história da Aliança Francesa de Porto Alegre. E também teremos obras de arte que vamos explicar mais adiante. Antes disso, passamos a mensagem de Maria Tereza de Medeiros, vice-presidente da Aliança Francesa de Porto Alegre. Bonsoir. Este é um momento muito especial quando apresentamos a exposição comemorativa dos 75 anos da Aliança Francesa em Porto Alegre. Mesmo com os contratempos que tivemos em razão da pandemia, somamos esforços e fizemos uma verdadeira imersão nesta trajetória que se entrelaça com a história da cidade, seus aspectos sociais e culturais. Na linha de tempo apresentada, vamos ver que a primeira ideia de criar uma aliança francesa em Porto Alegre foi em 1905, a partir de uma notícia publicada no jornal A Federação. Mas isto só se concretizou em 1945, com a chegada de Nancy Roche, sua fundadora e primeira diretora. A partir daí, encontramos os registros dos esforços feitos para criar uma entidade mantenedora, conseguir uma sede e até mesmo as primeiras cadeiras para os alunos, tudo com apoio de pessoas da sociedade interessadas em aprender a língua e cultura francesas. A evolução da instituição é logo perceptível com o aumento do número de alunos, atividades diversificadas como concursos, publicações, promoções sociais e culturais, instalação de novas sedes e filiais. Através dos anos, passou por diversas etapas e chegou aos dias atuais, adaptando seus padrões e costumes à sociedade contemporânea. Agradecendo a todos que tornaram esse trabalho possível, convido para que venham visitar a exposição e se surpreender com a rica e significativa história da Aliança Francesa de Porto Alegre. Félicitations, Alliance Française! Muito obrigado, Maria Tereza de Medeiros, nossa vice-presidente da Aliança Francesa de Porto Alegre. E sobre a nossa exposição, então, continuando, nós temos no 2º andar aqui do Memorial do Rio Grande do Sul, o grande salão com a linha do tempo que eu mencionei, também as vitrines com os documentos e também 2 salas contíguas, onde nós temos uma exposição de arte histórica. Nós estamos exibindo obras desde a década de 1950, participaram ativamente de exposições individuais e coletivas da Aliança Francesa, nas sedes da Aliança Francesa e também apoiadas pela Aliança Francesa em outros espaços de Porto Alegre. O que demonstrou, a partir dessa pesquisa que foi feita para a exposição, de que a Aliança Francesa teve uma participação bastante significativa na vida artística de Porto Alegre desde a década de 1950 até o presente, onde mantém já há 4 edições o Prêmio de Arte Contemporânea Aliança Francesa, um estímulo às jovens gerações da arte contemporânea. Então,
são muitas décadas de presença constante no incentivo à produção, à exibição, à divulgação da arte no Rio Grande do Sul. Também a Aliança Francesa trouxe muitos artistas de fora, né? Num intercâmbio, e também num intercâmbio verdadeiro, mandou artistas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para a França. Então, é uma história com a arte muito significativa, né? E entre as coisas que se destaca nessas exposições individuais e coletivas, nos espaços da Aliança Francesa também, maior proporção em relação aos outros espaços institucionais da cidade, com a participação de mulheres, por exemplo, muito maior que em qualquer outro espaço, se pôde perceber. Então, essa exposição histórica, temos obras de arte, como eu disse, dos anos 50 até o presente, né? Artistas como Vasco Prado, Zoravia Bettiol, Edo Tizzi, né? Artistas como Paulo Porcela, até as gerações intermediárias, né? Também individuais, tivemos na Aliança Francesa, Maria Tomazelli, tantos outros artistas, né? Que participaram de exposições importantes, inclusive, nas suas carreiras, né? Isso que também chamou a atenção no papel da Aliança Francesa de Porto Alegre com a nossa arte, né? Até as gerações atuais do Prêmio da Arte Contemporânea. Então, temos aqui várias gerações, né? Desde artistas que nasceram, já falecidos, evidentemente, mas que nasceram no século XIX, até artistas que nasceram nos anos 80 da década passada. Então, realmente é 80 e 90, né? São várias gerações que vocês vão ver os trabalhos aqui, uma exposição de arte histórica, né? E todos vão poder apreciar essa exposição assim que ela puder ser aberta. E também para encerrar esta nossa comemoração dos 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre, ou seja, por meio de uma exposição histórica, né? Artística e histórica, nós vamos exibir um documentário que também faz parte da exposição, que será mostrado no espaço expositivo, né, numa televisão, que é um documentário com exemplos, né, de depoimentos de ex-diretores, ex-alunos, professores, profissionais e artistas que, mesmo nesta época de pandemia, com todas as precauções determinadas pela saúde, conseguimos colher os depoimentos, né, e poder exibir aqui uma parte dessa grande história da Aliança Francesa. Então, agora, terminando esta nossa cerimônia, vamos concluir, né, com este documentário, quase um documentário, na verdade, são vídeos depoimentos da maior importância para conhecer um pouquinho da história da Aliança Francesa. A todos, muito obrigado e até breve, quando for permitido pelas condições sanitárias. Muito obrigado. Até logo! A Aliança Francesa, para mim, seria assim, a minha segunda casa. Eu conheci a Aliança Francesa, eu tinha 12 anos. Em 1982, eu estava no segundo ano da Faculdade de Letras na Federal do Rio Grande do Sul, quando eu tive a oportunidade de iniciar meu curso aqui na Aliança com uma bolsa de estudos. E nunca mais saí daqui de dentro, né? Eu me dei conta muito rapidamente que o que a Aliança me oferecia era o complemento perfeito para toda a teoria que eu via na universidade, né? Aqui eu aprendia o francês do dia a dia, o francês falado na rua, eu vivia o francês. A Aliança Francesa é a referência em termos de valorização, de ensino da língua francesa e da promoção da cultura francesa e das culturas francófonas em geral. O ideal de divulgação da língua francesa, da cultura e de um certo humanismo foi o início da criação das alianças francesas. Aliança que representa o ensino da língua, mas representa muito mais do que isso. Representa uma visão de mundo, uma visão da cultura, a disseminação da cultura francesa no mundo. Dada essa importância social e cultural da Aliança Francesa para o Estado, não houve como deixar de aceitar, em 1981, o convite da sua presidente, na época, professora Antonieta Baroni, para inicialmente ser sócio desta grande instituição.
Sim, eu fui diretor da Aliança entre 97 e 2002. Eu tive a sorte de dividir, não é, o rumo da Aliança Francesa naquela época com o presidente João Carlos Cray. E isso foi uma sorte mesmo, porque juntos acho que formávamos uma equipe muito boa. Então a Aliança Francesa estava situada num prédio histórico da Aliança, na João Manuel, no centro de Porto Alegre, com um prédio de 7 andares que custava uma fortuna, não é? E onde podíamos receber 2.000 alunos, mais ou menos, mas onde recebíamos mais ou menos 400 quando eu cheguei, num centro histórico que naquela época não atraía muito mais como o fazia antigamente. E então tivemos que passar por uma fase muito difícil, que foi a venda, não é, daquele prédio. Infelizmente nós não tínhamos outra saída, era isso, ou fechar a Aliança de Porto Alegre, né? Foi por muito pouco, meus amigos, por muito pouco, mas com a colaboração dessa equipe, com o Dr. Cray, com o Philippe Gasparini, que era o vice-diretor da Aliança Francesa naquela época, pois então conseguimos não fechar aquela instituição maravilhosa. Os 4 anos que passei em Porto Alegre foram ótimos, tanto profissional quanto pessoalmente. Trabalhei com uma equipe incrível, cheia de energia positiva e entusiasmada. Sejam os professores, seja o pessoal administrativo da manutenção, todos me apoiaram e conseguimos grandes feitos. Eu estou à frente da presidência da Aliança Francesa desde 2018, mas, anteriormente, eu fui vice-presidente da eminente professora Antonieta Baroni, que foi presidente há 20 anos atrás. E fui aluno da Aliança Francesa. E, em sendo aluno da Aliança Francesa, me serviu muito para me prestigiar profissionalmente. Porque, ao falar francês, eu era convidado pela diretoria do Banco Francês e Brasileiro para recepcionar os inspetores que vinham da França e servir de cicerone para as esposas deles, porque eu falava francês. Então, a Aliança Francesa foi muito importante na minha vida, na história da minha vida. A Aliança Francesa tenta propor coisas novas, ambiciosas e passarelas entre a cultura francófona e a cultura brasileira, e dando também novas pistas, novas funções, novas perspectivas às atividades artísticas. Trazia artistas, principalmente músicos, escritores, cantores da França, como também levava intelectuais e artistas daqui para Paris ou para outras cidades. Procura-se promover aquela cultura que não é aquela cultura comercial, né? Se dá espaço aos novos e jovens talentos que dentro de um circuito comercial não teriam esse espaço. Então se procura promover exatamente essa parte artística dos menos favorecidos, vamos dizer assim, para o acesso ao circuito comercial, para se trazer a lume, se trazer a evidência. A minha relação com a Aliança Francesa é muito antiga. Começou lá em 2010, quando eu tive a honra e a felicidade de ser a grande vencedora do 3º Festival Aliança Francesa. A partir de então, passei a estudar o idioma francês e a desenvolver um repertório totalmente dedicado à chanson, porque antes disso, eu não sabia nem dizer bonjour. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vaquant la belle si lui... Obviamente, em Porto Alegre, o Festival Aliança Francesa da Canção Francesa é um case de sucesso, para nós, de prazer imenso de poder ver mais de 1000 pessoas numa sala, assistir a um concerto, um evento com 10 cantores amadores ou profissionais se apresentar em francês. Logo,
seria o prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, é um pouco meu bebê, com uma certa falsa modéstia, fazer justamente dialogar concretamente através de um prêmio, onde se permitem exibir e selecionar trabalhos de artistas do sul do Brasil, com um júri brasileiro, mas também francês. É o logro principal, além dessa exposição, onde a gente, o público, vai poder ver o trabalho desses jovens artistas brasileiros, é a possibilidade de uma residência artística. Em 2017 eu me inscrevi, acho que foi o primeiro prêmio Aliança Francesa de arte contemporânea. A proposta que eu enviei foi a escolhida, né? Acabou sendo escolhida. E assim, o que oportunizou da minha ida para La Rochelle. Para minha carreira só potencializou, né? Trouxe um frescor, trouxe novos elementos, abrindo janelas e portas mesmo. A própria possibilidade que a Aliança me deu e ainda segue me dando, que é do estudo da língua, né? Da língua francesa. Em 2019 que eu participei, eu me inscrevi com um trabalho que era um falso medicamento contra fake news. Porque além da parte de desenho, eu também crio alguns trabalhos que questionem essa coisa de realidade, simulação. Então era um medicamento com um bonequinho estilo Zé Gotinhas e a ideia era medicar as pessoas contra fake news. E o trabalho ficou exposto lá no Paço Municipal junto com os outros escolhidos, foram 10 escolhidos. Quando se entra na Aliança Francesa, a gente pode vir em busca da língua, mas a gente descobre muito rapidamente que o que se encontra aqui dentro é muito mais do que a língua, né? As pessoas têm que quebrar aquele tabu de que uma aula assim, ela é chata, ela é cansativa, ela não vai para frente, porque só acompanha o método. Não. A gente tem que fazer acontecer junto com o professor. E com essa interação, a gente voa na língua. E a evolução foi muito boa para mim. Eu acho que tu estares na Aliança Francesa é um privilégio. Tu aprende os costumes, tu aprende a educação, tu aprimoras, entende? O trato do dia a dia, tu sai com uma outra cabeça. É um lugar de encontro, de convívio, e a gente não pode esquecer que, além de ser uma escola, de propor aulas de francês, nós somos uma associação de partilha, de intercâmbio. A Aliança, por incrível que pareça, ela é uma entidade privada, apoiada pelo governo francês. Todo mundo pensa que é do governo, mas não. Ela foi fundada por escritores, artistas, cientistas na época, inclusive o Júlio Verne, em 1893, por iniciativa das pessoas. Os princípios dela, que se conservam até hoje, é a iniciativa então privada. O segundo, fazer uma espécie de diplomacia mundial, não pelas armas, mas pela cultura. Esse foi o ideário da época, que se preserva hoje. A Aliança está presente em dezenas de países, não só de língua francesa. E o terceiro princípio é o associativismo local, isso é, sempre a Aliança Francesa é uma entidade local. Ela se organiza como fundação localmente com pessoas da comunidade. Não é uma escola só de língua, com certeza, né? Desde a escolha do material que a gente usa, nunca vai ser um material fundamentado em decorar vocabulário, formular frases, estudar modelos. Na verdade, assim, a língua sempre vai estar inserida dentro de um assunto, dentro de um tema. E para poder discutir esse tema, eu vou atrás dos elementos, das ferramentas da língua que vão me permitir fazer isso. Então, a língua vem a serviço de um objetivo, e o objetivo é refletir, é debater, é poder dizer o que pensa. É um trabalho espetacular, bonito, de cultura, civilização, literatura, tudo. Então, felicitação.
Parabéns. 75 anos é uma história. Como se diz, é uma vida. Uma vida em nome da língua e da cultura francesa. Parabéns. Félicitations. Félicitations à l'Alliance française de Porto Alegre. Parabéns, Aliança. Pour les 75 ans. Longue vie, Aliança Francesa. Bravo, Alliance française. Félicitations pour le 75 ans. Le Brésil et la France. Unidos. Pour l'Alliance Française. Mes compliments, Alliance Française. Parabéns, Aliança Francesa. Une longue vie pour l'Alliance Française. Une très longue vie à l'Alliance Française. À bientôt.